Shalom a todos, Boker Tov. Hoje nós vamos falar sobre Lag BaOmer. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês aproveitaram muito bem Pessah, se saíram do Egito, daquele Egito particular, Mitzrayim, aquela escravidão das nossas comodidades, da nossa zona de conforto. Então, no momento de Pessah, o povo saiu dessa zona de conforto, a parte do povo que teve coragem de seguir Moshe Rabbeinu e foram em direção à terra prometida. Assim como nós saímos de lá, nós saímos do nosso Egito particular, nós saímos todos os anos. Quando eu terminar o vídeo aqui, eu vou deixar o vídeo de Pessah para você ir lá, assistir com calma, perceber bem o que significa, para que nós realmente entendamos Lag BaOmer e estivermos assim e fiquemos preparados e refinados mesmo para a entrega da Torá. Todas as festividades, todas as comemorações, todos os grandes eventos judaicos não acontecem em uma vez só. Eles acontecem todo ano, sim, mas e qual é a novidade? A novidade aqui é que no judaísmo nós renovamos tudo. Então, quando você pede perdão em Yom Kippur, você pede por aquele ano, você está com aquele ano garantido, vamos dizer assim, seu nome, o nosso nome escrito no livro da vida. Mas aí você tem todo o ano, para fazer algumas bobagens, sei lá, e novamente você tem a chance de fazer a tchuvá, o retorno a Deus, e novamente você tem a chance. Saímos de Mitzrayim, saímos do Egito todos os anos. E também saímos todos os dias. Recebemos a Torá de Hashem todos os anos em Shavuot. Então todas as datas são pré-determinadas por Hashem, não conseguimos entender exatamente como isso funciona, mas sendo a Torá atemporal, é como se aquela data, aquele momento do dia, do mês, do ano é propício para julgamento, aquela outra data, aquele outro momento é propício para conexão, aquela outra data, entendem? Então nós estamos sempre nos renovando. Nesse momento agora, nós estamos entre Pessah e a entrega da Torá em Shavuot. E nós estamos contando o Omer. Então este é o momento de Sefirat HaOmer. Também temos um vídeo aqui no canal, vou colocar os dois, vou colocar o Pessah e vou colocar o de Pessah e vou colocar o Sefirat HaOmer, para nós entendermos o que é essa contagem. O que eu posso dizer, só um momento, o que eu posso dizer aqui, para quem não assistiu o vídeo, é que a partir do segundo dia de Pessah é contado o Omer. Vai lá no vídeo que você vai entender o que é Omer, tá? O que foi essa medida de farinha e também o Korban e tudo que significa. A partir do segundo dia, nós contamos até o dia de Shavuot, até o dia da entrega. A entrega foi em 6 de Sivan. Então todo esse tempo é um tempo de refinamento, de purificação, de preparação do judeu e nossa para o recebimento da Torá. Porque o que é a Torá para nós, um povo que veio lá, né, em Pessah, que saiu do Egito, que estava perdido, são 40 anos no deserto. Então imagine que todo esse tempo que vai acontecer depois, como eu disse, a Torá é atemporal. Nós precisávamos, nós a humanidade, eu quero dizer, nós precisávamos do manual. O manual de instrução, sabe? Como se nós fôssemos um produto, somos um produto de Hashem, somos sua criação. E nós precisávamos de um norte. A Torá é esse nosso norte. Então, nesse tempo da contagem do Omer, as pessoas estão se preparando, estão se refinando para receber algo que é divino. O povo estava muito misturado, muito idólatra lá. Então é claro que precisava desse refinamento. Como nós contamos a partir do segundo dia, eu não gostaria de dizer exatamente que dia é hoje, porque isso vai ficar e você pode olhar o vídeo quando quiser. Mas vamos entender assim. Por exemplo, vamos dizer que hoje seja o dia 14, né, depois de Pessah. Nós temos no 7º dia a abertura do mar, tem todos esses processos. Mas vamos dizer que seja 14. Então nós contamos o 15º dia da contagem
do Homer. Por quê? Porque é a partir do segundo. Então, se hoje for 14, nós vamos contar o 15. E assim por diante. Vamos beber uma água e vamos mostrar aqui, eu vou mostrar o monte de anotações que fiz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nehiyad bidvaro. Quando nós estamos em meio aos amigos, assim numa roda de amigos, tomando um chimarrão ou qualquer coisa, e nós contamos essas histórias que acontecem, essas histórias judaicas ou qualquer outra história que seja verdadeira, que exista, nós podemos contar assim, numa boa. Mas quando nós estamos aqui no YouTube e nós queremos ter o maior respeito e não falarmos bobagem, nós fazemos anotações, porque eu conheço a história, mas com certeza eu vou esquecer muitas coisas. Então eu fiz muitas anotações novamente. E eu vou partir delas. Dito isso, que Sefirat HaOmer é a contagem do Homer, e isto vai dar exatamente do primeiro dia até Shavuot, vai somar 50 dias, nós temos 49 aqui no meio, né, dessa entrega da Torá. E ela aconteceu, e ela acontece todos os anos, no dia 6 de Sivan. Acontece que nesse meio tempo, exatamente no 33º dia desta contagem, da contagem do Homer, nós temos uma festividade, nós temos uma data especial que é Lag BaOmer. E foram todos os pedacinhos que eu anotei para nós não nos perdermos. Então, o que nós precisamos entender é que a palavra em si, o título em si, Lag BaOmer, nós sabemos que Sefirat HaOmer é a contagem do Homer. Eu expliquei no vídeo passado da contagem do Homer, porque a palavra Sefirat é de onde vem o Shoresh, que é a sua raiz, e tudo mais. Ali ela corresponde à palavra contagem. É realmente a contagem do Homer. Agora nós nos deparamos com uma nova palavra, Lag BaOmer, e uma grande festividade com fogueiras e tudo mais. O que significa Lag BaOmer? Nós sabemos que o hebraico não tem vogais. Então, nós quando lemos transliterado ou falamos, nós podemos ouvir 3 letras. Lag BaOmer, né? Um L, um A e um G. Bom, em hebraico, nós vamos ter o Lamed e o Gimel. Não vamos ter esse A no meio. Nós vamos ter um sinal maçorético, né? Que vai fazer o trabalho da vogal. Então, nós vamos ter o Lamed e o Gimel contando 33. Por quê? Porque cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um número, que Lamed é 30 e Gimel é 3. Então, 33. Então, nós vamos contar agora acontecimentos do porquê deste 33º dia ser tão importante. Outra coisa importante para nós sabermos é que Lag BaOmer, o 33º dia da contagem do Homer, ele acontece no dia 18 de Iyar, porque entre Nissan e entre Sivan nós temos Iyar, então acontece no dia 18. E esta data é uma data muito especial. E agora eu vou ler para vocês entenderem um pouco mais. E muito mais, porque tem muitas histórias e eu vou contar o mínimo possível, e o mínimo já é bastante, e é muito legal mesmo. Qual a comemoração em Lag BaOmer? Então, qual é a comemoração? As anotações minhas, tá, gente? Eu gosto tanto porque vocês já me conhecem. Sabem que há uma simplicidade aqui, porque o meu tamanho não é muito grande, né? Qual a comemoração em Lag BaOmer? A vida, os ensinamentos e o falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai. Aqui fica estranho para quem não conhece a história. A maioria já conhece alguma coisa, já ouviu falar, ou as pessoas que estudam sobre isso. E nós sabemos que a morte, o falecimento de um rabino importante, de um mestre dentro do judaísmo, não é um dia obrigatoriamente triste, né? Porque ele deixa este mundo físico para florescer, para iluminar, né? O mundo que nós não podemos ver,
o mundo espiritual. Então não é um dia triste, é um dia festivo. Em Lag BaOmer, ele é festivo por conta do falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai, por muitos outros motivos, porque ele foi muito especial. O Rabino Shimon Bar Yochai é o escritor do Zohar. Eu vou falar isso um pouco mais adiante, porque existem controvérsias sobre isso. E eu não gosto muito das controvérsias sobre esse assunto, porque eu realmente acredito que 99,9% do Zohar é dele, né? É dele. Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. Então, nós comemoramos isso. Agora, por que festivo? Como eu escrevi, por conta dele mesmo saber de sua morte. E no dia pedir aos seus discípulos que marcassem esse dia nas suas próprias palavras. Ele disse, o dia da minha alegria. Aqui, o dia da minha alegria, claro que eu vou ler adiante, mas eu já vou adiantando, que foi quando ele conseguiu terminar de revelar os segredos, os mistérios da Torá. Nós sabemos que a Kabbalah faz parte da Torá, mas ela não está ali escrita explicitamente. Então a revelação da Kabbalah, a revelação de todo o Zohar, ele pôde dar, ele conseguiu terminar. Então este é o dia da minha alegria e ficou para sempre. O que nós, Bnei Noah, precisamos saber sobre o Rabino Shimon Bar Yochai. Eu acho que nós precisamos saber tudo. Então, o que eu trago para vocês é ainda muito pouco, que nós devemos saber tudo. Eu penso que nós precisamos saber tudo. Alguns entendimentos rabínicos acham, inclusive, que a parte da Kabbalah nós não precisamos e até não podemos aprender. Eu sou do pensamento daqueles que dizem sim, nós precisamos saber. O que nós não podemos é não ter discernimento quanto às coisas que são muito profundas, que são muito místicas. Começamos pela casca da cebola e vamos indo até chegar no miolo, se assim for da nossa vontade. Bom, o Rabi Shimon Bar Yochai é o autor do Zohar, a obra mística mais importante, eu diria, da Kabbalah. E também foi o primeiro a ensinar a Kabbalah publicamente no século II. Sabemos que tinham muitas perseguições, mas ele ensinou a Kabbalah publicamente, né? Ele veio a público. O discípulo que mais escrevia, ou que talvez seja o único que escrevia as coisas que ele falava, era o seu discípulo Rabi Abba, muito importante aqui na história, porque ele passava para o papel o que o Shimon Bar Yochai dizia. O Rabi Shimon Bar Yochai foi aluno e discípulo do Rabi Akiva. No começo do vídeo, eu não falei sobre o Rabi Akiva. Lembra? O Rabi Akiva, lá do Talmud, querido, né? Que era analfabeto, que agradeceu a sua esposa por ter conseguido se alfabetizar, levar a sua Torá, ter muitos alunos, enfim, ela se dedicou para que ele pudesse estudar e eles passaram muitas dificuldades, porque a perseguição nessa época contra o judeu e contra o estudo da Torá era ferrenho. Eram proibidos de estudar, eram proibidos de tudo, né? Nós sabemos disso, na verdade. Bom, então o Rabi Shimon Bar Yochai, ele foi discípulo do Rabi Akiva. Lembrando também que o Rabi Akiva, acontecimentos com o Rabi Akiva, eles também fazem parte do Lag BaOmer, quer dizer, Lag BaOmer também comemora o Rabi Akiva, e nós vamos falar adiante o que comemora. Naquela época, os sábios judeus sofriam séria perseguição, eram mortos, presos, torturados, e não foi diferente com o Rabi Shimon, que foi perseguido pelos romanos, enfim, ameaçado de morte. Tem uma história sobre como isso aconteceu, como que ele chegou a ser condenado à morte. Eu não ia falar aqui nesse começo, mas eu acho que é importante que nós falemos agora sim. Se reuniram três sábios. Um deles, o Rabi Shimon Bar Yochai.
conversando sobre os acontecimentos do Império Romano, um falou, olha, mas porque não temos o que reclamar, eles construíram pontes, eles construíram mercados, eles estão fazendo coisas boas, os romanos. Falou bem dos romanos, não é? Teve o segundo sábio, que simplesmente não disse nada. Mas Shimon Bar Yochai disse, nada do que vem dos romanos é bom. Os mercados, os lugares que eles construíram têm objetivo de prostituição, objetivo de nos cobrar impostos e pedágios, enfim, falou mal, falou a verdade. O que aconteceu? Alguém que estava ali, o fofoqueiro, um lachonará, um fofoqueiro de plantão, foi até o governador romano e contou para ele o que aconteceu. O governador romano, eu acho que era imperador, o que ele fez? Aquele que não disse nada, né, não falou coisa nenhuma, mandaram sair da cidade, meio que exilaram. Aquele que falou bem recebeu algum título, algum cargo, mas Shimon Bar Yochai, que falou a verdade, foi condenado à morte. Então nós sabemos por que é que ele foi condenado à morte. Ai, ai. Eu estou rindo porque, não porque é triste, né? Mas porque nós enxergamos tanto o ego quanto esse poder, essa soberba, desde os primórdios da humanidade, desde sempre. Quer dizer, se você falar bem de alguma coisa do outro, que é uma porcaria, que tem segundas intenções, mas se você falar bem, for um puxa-saco, você se dá bem, você recebe as suas honrarias. Se você não fala nada, você é um homem médio, uma abóbora, né? Uma abóbora dentro de uma carroceria, né? Uma melancia, como a gente fala, que vai para qualquer lado. Então, há qualquer coisa para você ou nada, simplesmente se desfaça desse aí. Agora, quando você fala a verdade, quando você fala as coisas que vão ser realmente edificantes para o povo ali, o povo não podia ficar, sai de uma escravidão, entra noutra, ficam proibidos de estudar a Torá, todas essas coisas. Então esse que fala, esse é apedrejado, este é condenado à morte. Assim aconteceu com o Rabi Shimon Bar Yochai. Só que, o que aconteceu? Ele fugiu, tá? Ele fugiu com o seu filho, ele se escondeu numa sinagoga, e lá eles ficaram estudando Torá. Então conta-se que a sua esposa levava água, levava comida para eles. O Rabi Shimon Bar Yochai e Elazar, seu filho, ficaram lá estudando. Só que começou a ficar mais acirrada a perseguição. E assim, eles estavam em diligência procurando ele, né? Ele era procurado. Então eles acabaram fugindo para uma caverna, onde estudaram a Torá, não é? Então, inclusive a história conta que Eliyahu Hanavi, né, o profeta Elias, ele aparecia, ele levava ensinamentos, ele estudava a Torá com eles, né? E inclusive o próprio Zohar. Esse tempo na caverna durou 12 anos. Então, imagine, duraram 12 anos o tempo que eles ficaram na caverna. E a informação que temos, ela é tanto do Talmud quanto do próprio Zohar, tá? Que tinha uma fonte de água nesta caverna e na porta ou na entrada da caverna, eles tinham um pé de alfarroba. Alfarroba, para quem não conhece alfarroba, é uma fruta, é uma fava comprida, assim, que muito nutritiva, que inclusive ela substitui o chocolate para as pessoas que têm intolerância ou não pode com alguma coisa do chocolate, como não é lactose, tá? Como por exemplo a própria cafeína. Então a alfarroba é um substituto do chocolate muito nutritivo. Eles ficaram durante 12 anos bebendo a água desta fonte que tinha na caverna, e esta árvore que nasceu ou que estava na porta, na entrada da caverna de alfarroba.
E isto é considerado pelos sábios um milagre de Hashem. É um milagre de Hashem. Foi Hashem que colocou aquela árvore lá, foi Hashem que permitiu que tivesse esta fonte de água. Eles precisavam de tempo, eles precisavam de nutrição, porque o trabalho ali, o aprofundamento da Torá e toda a revelação da parte esotérica precisava existir naquele momento. Lembram que eu disse, tudo é muito de época. Então Hashem permitiu, ele ajudou através de um milagre. Eles tinham como ficar lá, se alimentarem. Isso é muito legal. A alfarroba é uma delícia, viu? E mais, que ficavam nus, cobertos de terra ou areia. Bom, aqui é assim. Essa parte da história conta que eles ficavam nus, cobertos de areia ou alguma terra arenosa, né? Veja que nós estamos num lugar bem arenoso. Para quê? Né? Para se cobrirem e tal, para conservarem as roupas que eles tinham, porque eles não sabiam quanto tempo eles iam ficar lá, para usá-las no Shabat e quando estudavam Torá. Então, quando eles estavam, eu acho que era mais tempo de roupa, então, no caso. Quando eles estudavam Torá e quando era Shabat, eles vestiam as roupas para que elas não se estragassem. Então, eles previram, premeditaram, não sei como dizer, uma coisa que foi bem importante, porque 12 anos dentro da caverna, as roupas estariam podres. Embora eles pudessem lavar na tal da fonte, mas essa é a história. Bom, uma curiosidade é que algumas pessoas, uma anotação estou lendo, algumas pessoas atribuem a autoria do Zohar ao rabino espanhol Moisés de León, lá do século XIII, tá? Nós não vamos falar sobre isso agora, porque tem muitos fundamentos aqui, tem muitos objetivos, nesse caso, cristãos, tá? No assunto, então nós não vamos falar. Esse não é o nosso assunto, mas eu gostaria que soubessem. Muitas vertentes não judaicas atribuem o Zohar a esse rabino Moisés de León. Tem uma história que a mulher dele encontrou os manuscritos dele, a mulher dele, enfim, tem várias coisas. Existe um livro, eu quero mostrar para vocês, que é este aqui, tá? É um livro muito bonito de capa. Olha, eu vou fazer propaganda contra. Eu gosto tanto da editora Sefer, de onde eu comprei, mas eu vou fazer propaganda contra. A editora não é ela, mas foi lá que eu comprei. Este livro é bonito, a capa é dura, ele tem passagens da Grande Assembleia, passagem da vida de Shimon Bar Yochai e bastante coisa sobre Moisés de León. No começo ali explica, não que eles achem que seja dele, eles concordam aqui neste livro, eles concordam que a autoria é de Shimon Bar Yochai. O escritor aqui, ó, passagens selecionadas pelo rabino Ariel Ben-Sion. Mas eu vou dizer para vocês, foi um livro que eu ganhei, não foi um livro, na verdade eu disse que eu comprei, não é verdade. Eu ganhei. Então, um livro para ser ganho, ele é bonitinho. Eu vou ler uma passagem que tem nele no final, uma passagem que é tirada do próprio Zohar, mas eu vou dizer para vocês, não gastem dinheiro neste livro. Este livro não traz nem mesmo um terço do que existe no Zohar. Eles são passagens selecionadas. Ele é tudo muito no ar e ele é tendencioso também. Ele não é um livro bom. A passagem que eu vou ler ali está no próprio Zohar. Eu vou ler no final. Bom, ao saber que o imperador romano havia morrido, olha só, isso 12 anos depois. Nesse caso, o decreto de morte não valia mais. Então ele ficou sabendo. A história conta que Eliyahu Hanavi chegou na porta da caverna e disse mais ou menos assim: quem vai contar para Shimon Bar Yochai que o imperador morreu? Legal, né? Quem vai contar? Então, eles, vamos ler aqui, ó. Após esses 12 anos, eles saem da caverna. Uma passagem muito importante também é que era justamente no 33º dia, no Lag Baomer, né? Eles saíram da caverna. Ao sair da caverna, Shimon Bar Yochai, que estava muito santo, vamos usar essa palavra,
estudando muito afinco durante 12 anos, tudo que era muito espiritual. Aquela pessoa que se espiritualiza tão grandiosamente, se santifica tanto, que as coisas mundanas, elas não são mais segundo plano, elas quase nem existem para essas pessoas. Todo o intuito é o serviço a Hashem. Então ele estava muito evoluído, ele estava muito santificado mesmo, né? Assim como o seu próprio filho. Saindo de lá, era primavera, como agora é começo de primavera, ele avistou as pessoas, os fazendeiros, como é que é? Os agricultores, plantando, semeando, arando a terra, fazendo o seu trabalho. E ele ficou com raiva. Claro que sábios não ficam com raiva, ele deve ter ficado com raivinha, não sei. Mas ele ficou irado, conta a história, ele ficou muito chateado, ele ficou muito triste. E vamos ver o que eu anotei aqui. Essas são informações do Talmud, tá? E quando eles viram essas pessoas, ele ficou bravo, chateado. Como podia ser que estivessem preocupados com coisas mundanas em vez de estarem estudando a Torá? E ele fulminou as pessoas com os olhos, sendo que aquele fogo dos olhos dele era tão forte que um homem chegou a morrer. Então, nesse momento, ouviu-se uma voz que vinha do céu dizendo: você saiu para destruir meu mundo? Volte para a caverna. Então a voz de Hashem dizendo: você saiu para destruir o meu mundo? Volte para a caverna. Então eles voltaram para a caverna. Foi justamente nesse tempo que o Rabi descobriu e aprendeu e estudou os segredos e mistérios mais profundos da Torá. Inclusive que, e aqui é uma mensagem, o maior propósito de toda a criação de Hashem é justamente construir uma morada para ele no mundo físico. Quem sabe por isso Deus tenha dito aquela frase. Aqui eu quero explicar o seguinte: quando ele sai e vê aquilo, ele está com a razão, eles não estão estudando a Torá. Quando diz que ele queimou, um fogo saiu dos seus olhos, queimou as pessoas, nós podemos entender aquela pessoa que fulmina a gente com o olho, olha assim, ó, queima a gente, que as orelhas chegam a ficar vermelhas. Já tiveram isso? Estão falando da gente, estão ficando as orelhas vermelhas. Com o olhar do julgamento, ele teve isso. E um homem quase santo não podia ter esse julgamento. Aquele foi o insight que ele teve ao ouvir a voz de Hashem e perceber que o mundo físico é como se tudo que existisse aqui fosse uma cópia do que existe no mundo não físico. Então, Deus precisava, desde lá atrás, toda a história, quando ele dá todas as medidas, as leis sobre o tabernáculo, sobre a arca, sobre as coisas, porque ele queria fazer uma morada, ter uma morada no mundo físico. É claro que a parte mais importante desse entendimento é uma morada de Deus dentro de nós. Nós somos o templo e Hashem pode morar ali, se sentir ali, né? Embora nós saibamos que é nós que estamos dentro dele. Então são bastante metafóricas essas explicações. Mas naquele momento, ele teve a certeza, o Shimon Bar Yochai, ele aprendeu que um dos propósitos, aqui diz o maior propósito, eu não penso que seja o maior propósito, mas, até porque nós não sabemos qual é o maior propósito de Hashem, mas um dos maiores propósitos dele é ter uma morada, é realmente estar nos nossos corações, é estar no mundo físico e em tudo o que nós vimos. Então ele chega e fulmina um com o olho, com julgamento, mata a pessoa, enfim, eles precisavam arar a terra, eles precisavam fazer o que estavam fazendo. Então nós encontramos aqui também o equilíbrio. O mundo físico é importante, senão o mundo físico não existiria. Volta Shimon Bar Yochai e seu filho Elazar para dentro da caverna e ficam lá estudando por mais 12 meses, tá? Esse 12 não é por acaso, esses 12 meses. Então eles ficam exatamente até o outro ano, no 33º dia. Não exatamente, porque este é o dia que ele
que ele falece, mas eles ficam mais um ano lá dentro. E aí sim é revelado toda a parte mística que faltava para ele, porque depois ele vai revelar isso aos seus discípulos. Histórias maravilhosas. Então eu já tinha escrito aqui, já falei para vocês, a mensagem aqui é que tudo e todos têm uma função especial, necessária e insubstituível neste objetivo de construir uma morada, que não há nenhum trabalho que, mesmo parecendo inferior comparado ao estudo da Torá, seja inútil. Nada é inútil. Toda expressão e manifestação do divino ocorre aqui no mundo físico. Uns estudam Torá, outros aram a terra. E assim por diante. E alguns estudam Torá e aram a terra, ao mesmo tempo fazem as duas coisas. E também, nas minhas anotações, expliquei muito bem que essa passagem é sobre queimar os olhos, as pessoas, né, com os olhos, que estavam trabalhando, não é literal. E foi exatamente isso que ele aprendeu neste 13º ano de caverna. Ele aprendeu a curar ao invés de destruir, sabe? Lembram do nosso estudo de Lashon Hará? Podemos construir ou destruir? Os nossos olhos também. Às vezes você olha, né? Nós olhamos para alguém e nós curamos com o nosso olhar, mas às vezes nós destruímos. Aqui ele aprendeu que o seu olhar poderia ser curador e não destruidor. Vamos marcar aqui, vamos ir marcando o que eu já foi lido. Eu vou continuar nas anotações. Essas histórias são interessantíssimas, inclusive o Talmud conta que no dia da sua morte, em 18 de Iyar, lembram? Ou seja, no Lag BaOmer, 33º dia da contagem do Homer, o Rabi Shimon pediu que o sol somente se pusesse quando ele tivesse terminado de revelar todos os segredos da Torá, que ainda não tinha revelado. E assim foi. Esses segredos são o próprio Zohar, a Kabbalah, como nós dissemos. Essa passagem que ele diz para o sol não se pôr, que fique claro o dia, aconteceu quando ele já estava na sua casa, quando ele já estava ensinando para os seus discípulos, que não eram todos. Então, nesse ano seguinte, quando Rabi Shimon e seu filho Elazar puderam sair da caverna pela voz celestial e voltaram, lembra a voz celestial, né? E voltaram para casa, o Talmud e o próprio Zohar são as fontes para que nós conheçamos ou nós pudéssemos ler sobre essas coisas. Então, nós temos esses dois lugares das fontes. Então, foi no momento em que o sol já estava saindo que o Rabi Shimon teve pressa e fez o pedido que o sol não se fosse e que o dia ficasse claro até que ele revelasse todos os segredos aos seus discípulos. Muito conhecido também o fato de Rabi Shimon estar tão iluminado que iluminava toda a sua volta, ficando difícil olhar para seu semblante. Então, me lembrando disso, nós podemos lembrar quando Moshe Rabbeinu estava iluminado. Não estou comparando Shimon Bar Yochai com Moshe, mas fazendo um paralelo, quando o seu semblante ficou iluminado, quando ele desceu, né, com as leis do Monte Sinai. Vejam que a pessoa santa se ilumina, não é? E leva a luz aos outros que estão à sua volta. Isto é algo metafórico, mas nós não estávamos lá em corpo para saber se a pessoa mesmo não iluminava. Porque eu não sei vocês, mas eu já conheci pessoas bem iluminadas. Você olha para a pessoa e sente que o ambiente se modifica. Você se sente às vezes até intimidado, porque é um olhar muito puro, porque é um olhar, é um semblante, não é só o olhar, é toda uma pessoa que carrega a luz e um perfume que vai ficando por onde ela vai. Então isto é em partes metafórico e em partes muito verdadeiro. Então eu vou ler agora 2 trechos, tá? Que o Rabi Shimon falou e depois ele faleceu. Ele falou antes de falecer, desconectando-se do seu corpo.
né? Arrebentando o cordão de prata que Shlomo descreve em Kohelet. Essas palavras são minhas, porque em Kohelet às vezes passa batido, as pessoas não percebem o que Kohelet é Eclesiastes. O que Shlomo, né, o que o rei Salomão quis dizer quando o cordão de prata se rompe, né? Que foi o que aconteceu o que acontece quando qualquer um de nós falece. Aquela parte divina que já se utilizou, que já esteve neste corpo, ao qual nós somos inquilinos, se rompe. E aí esse espírito, esta alma divina, e toda a alma toda, né? Na verdade, fica só o corpo, ela se liberta daquele corpo que era um pouco uma maneira de aprisionamento. Porque quando nós estamos encarnados e nós estamos num corpo, nós precisamos viver, compreender, experimentar as coisas através deste corpo, porque o mundo é físico e o Tikkun está aqui. Hashem quis que nós viéssemos, mas quando esse cordão é cortado, essa liberdade do espírito, essa liberdade da alma, na verdade, ela se consuma. Então, nesse momento, é o que significa ele se desconectar do corpo. Eu acho maravilhoso todo Kohelet. Bom, e subindo e ascendendo aos céus, ou ao jardim do Éden. Então o Rabi Shimon Bar Yochai disse: toda a minha vida tenho procurado revelar este mistério e não consegui. Mas agora me foi permitido. Decreto que o sol não saia e que o dia fique claro até que eu termine de revelar todos os segredos. Antes, o Rabi Shimon, tinha medo de revelar esses segredos, porque são segredos profundos e não podem cair em mãos erradas, né? Então, foi isso que ele fez. Bom, então contamos da caverna, contamos que ele foi ameaçado de morte, condenado à morte, contamos que ele saiu da caverna, contamos que ele fulminou com os olhos as pessoas, destruindo o mundo de Hashem, que ele voltou para a caverna, que ele revelou a Torá esotérica, ele revelou a Kabbalah, ele escreveu o Zohar, e nós vamos ler agora daquele livrinho que não é para vocês comprar, uma passagem que é verídica, porque ela é tirada do próprio Zohar. Eu vou ler e depois nós vamos falar do Rabi Akiva. Tem tanta coisa em Lag Baomer, mas tem tanta coisa que daria para ficar uma semana falando. Eu estou lendo as anotações e sendo singela aqui, porque eu não quero dar nenhuma gafe, fazer bobagens aqui, falar errado alguma coisa para vocês. Mas existem muitas histórias, muitas coisas interessantes e um potencial de purificação, de julgamento, preparação, refinação muito, muito, muito grande. Aproveitem esses dias. Eu vou ler então aqui do Zohar. Durante todo aquele dia, o dia que ele faleceu, as chamas rodearam sua cama e sua casa, de modo que ninguém pôde se aproximar, e num instante, tão repentinamente como veio, a luz desapareceu. Então os discípulos viram que a alma da lâmpada santa tinha deixado este mundo. Lâmpada santa era o apelido, e os alunos chamavam ele de lâmpada santa. Ele estava deitado sobre o lado direito, vestido em seu manto. Um sorriso belo iluminava seu rosto. Seu filho, Elazar, pegou as mãos do pai e as cobriu de beijos. Enquanto Abba, lembra? Abba escrevia, né? Abba beijava o pó sob os pés do mestre. O resto dos discípulos queria chorar alto, mas permaneceram como que acometidos de mudez. Então Eleazar deixou cair seu rosto no pó e exclamou: Pai, Pai, eram 3 e agora se tornam 1. Nesse momento, eu vou ler a nota de rodapé para vocês entenderem exatamente o que isto quer dizer. Pai, Pai, eram 3 e agora se tornam 1. Isso é explicado pelos místicos como os 3 graus, 3 níveis da alma, os 3 primeiros níveis da alma: Nefesh, Ruach
e Neshama, presentes na alma do mestre durante sua vida, que agora se tornaram um. Agora, os animais, também vou ler a nota de rodapé. Animais refere-se aos animais santos nos altos céus, e pássaros refere-se aos anjos que voam, isto é, que todas as hostes celestes lamentarão. A frase é: agora os animais começarão a lamentar-se e os pássaros se alvoroçarão antes de descerem e se esconderem nos agulheiros das grandes rochas que se encontram no fundo do imenso oceano, e toda a assembleia se revolverá no sangue de sua dor. Eia lembrou a eles: até agora a lâmpada santa cuidou de nós, agora é nosso tempo de honrá-lo. Então lavaram seu corpo com óleos perfumados. Uma atmosfera de festa permeava o lugar, apesar do sofrimento dos discípulos, que pareciam confusos e desamparados. A casa estava cheia dos mais agradáveis aromas. Eles puseram seu corpo num ataúde e o carregaram para fora da casa. Todos os líderes dos vilarejos vizinhos vieram implorar a honra de ter seu corpo enterrado em seu solo. Isso acontecia muito, né? Mas foi decidido que ele seria enterrado em Merom, o lugar de seu nascimento. Quando o ataúde foi tirado da casa, ele se elevou no ar e prosseguiu por si mesmo. E uma chama abriu o caminho à frente dele, e ouviram uma voz proclamando: vinde e tomai parte da Hilulá. A Hilulá é a celebração de falecimento de Shimon Bar Yochai. Que a paz esteja com ele, que tinha um coração fiel, descanse. Quando o corpo foi colocado no sepulcro, ouviu-se uma voz dizendo: este homem faz a terra tremer e agita os reinos. Miríades dos que advogam do lado direito estão hoje reunidos no céu por causa dele, por causa de Shimon, o filho de Yochai, em quem o Santíssimo glorifica a si mesmo a cada dia. Feliz é sua sorte no mundo de cima e no mundo de baixo. Inumeráveis são os tesouros celestes esperando por ele. Então, esse foi o Shimon Bar Yochai, a parte que diz respeito dele no Lag Baomer. E nós vamos agora falar de outro acontecimento que faz esta comemoração, este dia festivo e introspectivo e meditativo e importante, né? Ele existir, que é o Rabi Akiva. Mesma coisa, quem estuda comigo no maravilhoso Talmud essencial do Rabino Adin Stalsa, conhece o Rabi Akiva. Sabe de toda a sua história. Eu não vou contar aqui toda a história do Rabi, porque é longa, mas nós temos vários vídeos sobre ele. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o Rabi Akiva. Lembrando que Shimon Bar Yochai era discípulo do Rabi Akiva. E ele não morreu na peste que nós vamos falar agora. Então agora, vamos falar do Rabi Akiva, quais os seus ensinamentos de vida e, na verdade, um acontecimento em particular é outro motivo da festividade Lag Baomer. Então, agora quanto ao Rabi Akiva, sabemos que ele viveu em Israel na época depois da destruição do segundo templo, em meio a perseguições aos judeus, proibições de estudar a Torá pelos romanos, praticar o judaísmo, sob pena de morte. Então, eles eram proibidos de estudar a Torá e proibidos de ser judeus, né? Sabemos disso, né? Sabe que o tempo foi passando, as diásporas que existiram até chegarem, Portugal, Espanha, não sei o que, os sobrenomes começaram a acontecer. Até então, eles eram como Shimon, Rabi Shimon Bar Yochai, que é filho de Yochai. Aqui ele é conhecido como Bar e não Ben Yochai, porque em aramaico, Bar é filho. Eu esqueci de dizer isso, mas é importante saber, né? Então, eles eram proibidos de serem judeus, na verdade, né? Mortos por serem judeus. Bom, também sabemos que ele continuou ensinando
e que chegou a ter 24 mil alunos. Mesmo então com todas as proibições, ele continuou estudando e ensinando. Nós não vamos falar hoje de como foi a morte dele, mas foi muito triste, tá? Muito triste. Ele foi morto e ele morreu com o Shema na boca, Shema Israel, proferindo as palavras santas. É um homem de muita coragem, nunca negou Hashem, nunca negou a Torá, nunca negou o judaísmo por preço nenhum. Ele não era um homem de preço, era um homem de valor. Então vamos lá. Até certo momento com 24 mil alunos. O Talmud conta, e quem acompanha o estudo do Talmud, como eu disse, sabe, que ele era analfabeto até os 40 anos e que graças à sua esposa, que antes de casar impôs que se casaria se ele se dedicasse ao estudo da Torá, e só tem algumas pessoas que não sabem, mas foi uma imposição de Rahel, a esposa do Rabi Akiva. A imposição era que eu me caso, eu te desposo, se você estudar a Torá afinco. Eu vou ficar com você, eu vou fazer tudo para que você possa se dedicar à Torá. Assim ele fez. Sua esposa Rahel foi deserdada, tá? E passaram tempos de muita pobreza. Enfim, isso não o impediu de ser, sem dúvida, o maior mestre de Torá da sua geração. Conhecido pela sua frase: tudo aquilo que consegui e tudo que vocês conseguiram é pelo mérito dela. Aqui ele está falando para os seus alunos, quando eles retornaram, depois de muitos anos fora estudando, eles retornaram, encontraram Rahel, e ele disse isso para os alunos, que graças a ela tudo que eles sabem, e se não fosse por ela nada eles saberiam, porque ele não saberia. Então ele está falando sobre ela para os alunos. Bom, mas e a comemoração? Onde é que entra então os 24 alunos? Os 24 mil alunos. Conta-se que entre os 24 mil alunos houve discórdia, houve conflito e que por conta disso foram castigados com uma peste que matou quase todos. Aqui, quando nós falamos de eles discutiam, eles começaram a ter muitos conflitos, nós estamos falando não de alunos de primeira série, primeiro ano ali, ou prézinho, nós estamos falando de discípulos, de alunos conhecedores profundos da Torá, da lei, da parte esotérica, de tudo que se poderia conhecer naquele momento. Então nós não estamos falando de qualquer um. Então que tipo de discussão e conflito eles tinham? Cada um queria mostrar, queria colocar a sua maneira como a maneira mais certa de estudar, a maneira mais correta de ter interpretado, a sua interpretação era melhor. Eles tiveram esse tipo de conflito, não são conflitos de qualquer tipo como nós podemos imaginar. Isso é importante que nós saibamos. Não é briga de porta de cadeia, né, gente? Não era nem briga, eram discussões e conflitos com relação a quem está certo e quem está errado. Todos estavam certos ou errados, mas todos eram grandões, não é? Bom, dessa peste sobrando apenas 5 alunos, e por sinal um desses 5 alunos era Shimon Bar Yochai. E isso aconteceu entre Pessach e Shavuot, e é costume entre os judeus não celebrarem casamento, não fazerem a barba e não escutarem música nesses períodos. Acontece que em Lag BaOmer, exatamente no 33º dia, os discípulos pararam de morrer. Eles não morreram no dia em Lag BaOmer, no 33º. Eles pararam de morrer ali, tá? Então cessou a peste e depois disso Rabi Akiva reconstruiu sua escola com os alunos que sobreviveram, que eram 5, que justamente um era Shimon Bar Yochai. Agora tem uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando se eu ia falar ou não, porque nós fazemos o nosso estudo da Ética do Sinai, né, do livro A Ética do Sinai, o livraço, que é a ética dos pais, Pirkei Avot. Mas é bem importante nós sabermos disso, porque talvez este ano não dê para vocês fazerem, mas vai poder dar para fazer o próximo ano. Nós não chegamos ainda nesse momento, mas eu vou pegar o meu livro e vou mostrar para vocês, que é o seguinte:
No capítulo 6, sabe que o Pirkei Avot tem 6 capítulos. No capítulo 6, na Mishnah 6, Mishnah significa parágrafo, na Mishnah 6, nós temos 48 caminhos. Eu não sei se eu posso chamar de caminhos, né? Mas são 48 caminhos para nós adquirirmos a Torá. Esse adquirirmos a Torá, esse comprar, não é com dinheiro e não é a Torá física, o nosso livro ali da Torá, não é. Mas 48 caminhos para nós adquirirmos todo o ensinamento, toda essa Torá. E esses 48 caminhos são falados, são lidos e são estudados a cada dia. Então, como eu disse, se hoje é o dia 14, né, o dia 14, o dia 15, o dia 16, enfim, qualquer dia vai ter o número dentro da Mishnah, dentro do parágrafo, e o que diz respeito, o que você tem que aprender aquele dia, naquele dia, durante todos os 50 dias entre Pesach e Shavuot. E você pode me perguntar por que 48? Já vou buscar a Mishnah. Por que 48 se são 49 dias dentro desses 50? Porque no dia de hoje, seja dia 1, 2, nós vamos ler, nós vamos aprender isto. Está lá escrito. No dia 2, está lá escrito. No dia 3, o que é que eu preciso aprender para adquirir a Torá? Quando nós chegamos no final, no 48º dia, nós chegamos no 49, eu quero dizer, nós vamos fazer o quê? Nós vamos recapitular tudo que nós aprendemos durante esse tempo todo. É como se fosse não exatamente um resumo, mas pode ser chamado de resumo. Nós vamos relembrar, nós vamos fazer um aulão. Sabe quando nós temos as aulas e vamos aprendendo aos poucos e antes do teste final, antes de nós sabermos mesmo se vamos receber aquela nota, nós precisamos fazer um grande resumo, uma grande aula com todas as coisas, rever tudo o que nós estudamos nesses 48 dias. Então, é isso que significa o 49, então são 48 portões. Vou dar caminhos, vou dar um pause, fui buscar o livraço, vou mostrar para vocês dentro da Ética do Sinai, né? Não é o Pirkei Avot puro. Aqui, ó. Estão vendo? Assim, até sair fora. Olha o tamanho aqui, ó. Tá vendo o tamanho da Mishnah? Tá? Esse é o capítulo 6, Mishnah 6. Nós vamos ver essa Mishnah um por um quando chegar no momento. Nós estamos ainda no capítulo 2, no nosso estudo do Pirkei Avot. Mas nós vamos ver isso. E eu vou mostrar para vocês como que funciona o que eu estou dizendo. Vamos dizer hoje, então, que seja o dia 14, como eu falei, né? Eu falei 14, então tudo bem. Nós vamos encontrar ele todo com os dias bem certinho. Nós vamos olhar ali, olha só. Vai ter ali, ó, explicação, tá? O comentário 14, 15 e assim por diante. Então, a parte da Mishnah, conhecimento das escrituras e da Mishnah. E aí vai ter o texto aqui, né? Eu posso até ler para vocês entenderem, mas então esse é o que nós vamos aprender hoje. E o que nós vamos aprender amanhã. E nós vamos dia após dia. Então, se você quiser a partir de hoje, pode, a partir de, né? Você vê lá que dia é. Você vai assistir o vídeo o ano que vem. Não tem problema. Que dia é hoje da contagem do Homer. Então, você vai lá no Mishnah e vai ter exatamente o dia. Eu vou ler a Mishnah, tá? A Mishnah eu vou ler para vocês. A Torá é superior ao sacerdócio e à realeza, pois esta é adquirida mediante 30 condições, 30 degraus, tá? E o sacerdócio mediante 24, enquanto a Torá requer 48 condições para ser aprendida. Quando nós falamos esses números, imaginemos que você está no nível 1, depois você vai para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, mas aí você está indo para um nível de impureza. Assim como para a impureza, o 50º
é o final. Aqui você está impuro completamente, acabou, é game over mesmo. Quando você faz o trabalho contrário e você está subindo em Torá e você está crescendo em Torá, esse 50º dia é um dia de redenção. Esse 50º dia é o dia que você adquire o maior nível de todos espiritual. Então eu vou ler quais são elas. Elas são estudo, atenção para com o que se escuta, ordenação no que se diz, compreensão do coração, manifestar temor, reverência, humildade, alegria e pureza, convívio com os sábios, intercâmbio com os companheiros de estudos, debate com os discípulos, ponderação, conhecimento das escrituras e da Mishnah, minimização dos negócios, dos assuntos mundanos, dos prazeres, do sono, da tagarelice e do riso. Paciência, bom coração, confiança nos sábios, resignação no sofrimento, conhecer o seu lugar, contentar-se com a sua porção, conter-se nas palavras, não exigir que lhe atribuam méritos, fazer-se amado, amar o onipresente e a humanidade, buscar os caminhos da justiça e da retidão, apreciar as críticas, afastar-se de honrarias, não encher o coração de orgulho por seus conhecimentos, nem se deleitar em emitir ordens, ajudar seus companheiros a suportar a carga deles, julgá-los favoravelmente, conduzi-los à verdade, à paz e ao método no estudo, perguntar e responder, ouvir e acrescentar ao seu conhecimento por ser alguém que estuda para ensinar, aprender para praticar, enriquecer a sabedoria do seu mestre, estudar com precisão os ensinamentos dele e indicar em suas citações quem as pronunciou. Aprendemos assim que ao indicar o autor do comentário que citamos, trazemos a redenção ao mundo, como está escrito: e disse Esther ao rei em nome de Mordecai. Então, quando nós chegarmos lá, vai ser muito bom estudar isso bem pausadamente, mas eu já digo de antemão, quem tem o Pirkei Avot, por favor, vai ter lá cada pedacinho onde você vai no dia e vai ver o que então eu vou aprender hoje. Qual é a mensagem para esse caminho, para essa preparação de eu receber a Torá? Então, no 49º, nós resumimos tudo isso e estamos prontos para receber em Shavuot. Depois, não é? Para receber a Torá em 6 de Sivan. Essas histórias são maravilhosas, são muitas. Me sinto um pouco não tão capaz de explicá-las de maneira sem ler, para não haver nenhum tipo de erro, mas não quero que perca a graça. Elas são interessantíssimas e vejam bem que até mesmo nas mortes, falecimentos, não há uma tristeza, há um regozijo de alguma maneira muito diferente das outras religiões ou dos outros modos de vida. As pessoas são muito engrandecidas e são muito reverenciadas e respeitadas em vida, né, pelos seus discípulos e alunos, e em morte pelos seus discípulos e pelos seus alunos, pelo legado que deixam. O Rabi Shimon Bar Yochai foi, claro que Hashem é que decidiu quem ia fazer isso, mas ele foi pontual e insubstituível ali. Ele era o homem preparado para receber o Zohar, para receber a parte cabalística séria, profunda, de todo o ato da criação, é muito mais, algo muito difícil. Então, graças a ele, nós temos o Zohar, a maior obra cabalística que existe. E o Rabi Akiva, nós criamos uma afeição pelo Rabi Akiva, porque eu já contei várias histórias sobre ele, e principalmente o fato dele ser um pastor e simplesmente ser analfabeto, e as histórias, elas nos, quando a gente vai lendo, elas dão de entender que ele era feinho,
e que Rahel não era bonita e ela era importante e tudo mais, e ela se afeiçoou por ele e ela se doou. Nós sabemos que ela cortava os seus cabelos e vendia para poder sobreviver enquanto ele estava fora estudando. Nós temos muitas histórias sobre ele e também o fato corajoso e único da sua morte, torturado e tudo mais, e com um Shema na boca. Essas são histórias muito lindas realmente. Assim como o Elazar também é muito importante. O Talmud fala muito do filho do Shimon Bar Yochai. Então, esse foi o vídeo de hoje sobre Lag BaOmer. Nós ainda estamos na contagem, então vamos dizer que hoje seja 14, estamos na contagem do 15. Vamos fazer um vídeo sobre Shavuot também, mas vamos tentar entender que nós ainda estamos nos preparando, estamos nos refinando, porque saímos crus, porque saímos fugidos, rápidos, com pressa, toda aquela pressa do Hametz, de não ter Hametz e ter Hametz. Nós já falamos sobre isso em Pesach. A pressa, ela não era só, ela era uma pressa de ideal. Se não saíssem aquele momento, não sairiam mais. Nissan, e aquele dia, e aquele momento, 15 de Nissan, era o dia propício. Aquele era o dia propício para saírem, né, do Egito. E nós, juntamente, nós também saindo de Mitzrayim, do Mitzrayim, da nossa escravidão em todos os âmbitos da nossa vida. Então agora, depois que saímos, que festejamos, que comemos a matzá, que celebramos com a família, ficamos agora nos refinando, nos preparando para ter as nossas vestes limpas, para termos o nosso coração puro para o recebimento da Torá, que é a lei divina. Então, em Lag BaOmer, nós vamos ter isso reforçado, né? Sabe que os costumes em Israel, principalmente Jerusalém, não sei se continua, mas acredito que sim, são fogueiras, né? Fazem fogueiras com as crianças, as famílias. Sempre as festas dos judeus são muito familiares, as famílias geralmente são grandes, eles cresceram e se multiplicaram. E são em homenagem justamente a esse fogo todo, tanto aquele que fulminou a pessoa que saiu, que estava plantando, de Shimon Bar Yochai, como toda a iluminação que tinha no seu quarto, que tinha em volta dele, chamado de a lâmpada santa. Outra coisa, e não menos importante, é que, nós estamos em 1h02, é que no dia de Lag BaOmer, nós temos um salmo a mais que nós podemos e devemos ler, e é o Salmo 33. Então, este Salmo 33 eu vou ler agora. Eu me despeço de vocês. Curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho para não perder as notificações. E aqui nos comentários eu aceito não só críticas, claro que ofensas não, mas eu quero que vocês comentem e me deem sugestões sobre o nosso um livro que nós possamos estudar, porque o nosso Talmud essencial está no fim. E o que é que vocês gostariam que nós abordássemos aqui? Vamos lá então para o Salmo 33. Justos, exultai no Eterno. Aqueles de coração puro, cabe erguer cânticos de louvor. Rendei graças com o saltério e com a harpa. Entoai uma nova canção com doçura, júbilo e exaltação. Pois perfeita é a palavra do Eterno, e fidelidade marca tudo o que faz. Ele ama a retidão e a justiça. Repleta está a terra da benignidade do Eterno. Por sua palavra foram criados os céus e pelo sopro de sua boca tudo que nela existe. Ele recolhe as águas como um vaso e junta as ondas nos abismos. Que toda a terra saiba temer ao Eterno, assim como é temido por todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e cumpriu, ordenou e assim se fez. Ele frustra o projeto das nações e anula os intentos dos povos. Os desígnios de seu coração persistem para sempre e seu conselho se mantém por todas as gerações. Feliz é a nação que por seu Deus tem o Eterno e o povo que ele escolheu por sua herança. Do alto olha a Hashem e divisa todos os filhos dos homens.
De sua habitação a todos os habitantes da terra dirige seu olhar. Ele analisa os corações de todos e perscruta todas as suas obras. Não há rei que só por seu grande exército alcance vitórias, nem poderosos que só por força se possam livrar de todos os males. Não asseguram vitória aos cavaleiros, os cavalheiros, nem mesmo por sua robustez a salvação. Os olhos de Hashem fitam os que o temem e dão atenção aos que esperam por sua benevolência para livrar da morte suas almas e sustentá-las em tempos de escassez. Nossa alma espera pelo Eterno. Ele é o nosso amparo e nosso escudo, pois nele se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome depositamos nossa confiança. Derrama sobre nós tua bondade, Hashem, em proporção às esperanças que só em ti depositamos. Shalom a todos. Desculpem qualquer falha na leitura dos Salmos. Até mais.